Hoje eu converso com uma lenda do mercado publicitário no Brasil, que eu tenho a honra de chamar de amigo. Sua história profissional é marcada pela versatilidade, afinal esse publicitário é formado em Direito na PUC do Paraná. Ele é fundador da Reds Propaganda, uma das maiores agências do país, mas além da atividade publicitária, ele também investe em empreendimentos culturais. Ele foi o coordenador e idealizador da vinda do Woody Allen no Brasil para filmar no Rio de Janeiro e também é sócio do espetáculo A Night with Jane Joplin na Broadway, em Nova York. Em 2014, na comemoração dos 25 anos da Reds, ele trouxe ao Brasil o ex-secretário-geral da ONU e Prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan. Mas o que esse currículo parrudo não conta é que esse cara é um mestre nas relações humanas, da habilidade de fazer relacionamentos, a trazer sempre provocações fantásticas e um olhar fora da caixa. Ele é o cara que você quer sempre por perto para te trazer provocações e reflexões. Cláudio Loureiro, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Baza, prazer é todo meu e você, como sempre, muito generoso. Não sou tudo isso, não. Mas eu queria começar esse nosso papo te parabenizando pelo livro Lugar de Potência. Eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de comprar esse livro, que faça imediatamente. Porque não é um livro, ele é um curso. E ele é um curso que você pode ler em vários capítulos e você está de parabéns. É maravilhoso a possibilidade de ter lido esse livro. E é como eu costumo dizer, obrigado, Cláudio. Acho que a beleza de você entrevistar mais de 10 mil pessoas aí ao longo desses 15, 16 anos como Headhunter é o que você vai pegando de aprendizado de cada um e o que a gente principalmente não vai aprender no MBA, né? A gente acaba tendo que aprender muita coisa na vida, batendo cabeça, então vamos aprender com a experiência das pessoas. O legal é que você aprendeu e está ensinando. Muito bom. E, Cláudio, agora vamos decupar aqui essa tua experiência. Quais são as primeiras lembranças que você tem sobre sonhos de uma vida profissional? O meu sonho, ele começou muito cedo e assim, eu sempre fui muito ligado na área humanas. Meu negócio sempre foi gente. E dentro de uma formação clássica, eu fui buscar um curso que trata de conflitos e soluções de conflitos, que é o direito. Fiz uma bela graduação, estudava muito, me formei e a vida me levou para a publicidade. E esse para mim é um ponto que eu acho muito interessante, porque você vai fazer direito, né? E como é que um advogado vai parar no mundo publicitário, né? Foi falta de convicção como advogado ou excesso de convicção como publicitário? Nenhum dos dois. Foi a vida. A vida, você pode... Aquela brincadeira, né? Diz que enquanto você fica fazendo planos, Deus fica dando risada. Então, a vida traz surpresas e essa coisa de a gente planejar passo a passo é muito bacana na teoria, mas na prática, pelo menos no meu caso, eu acho que nos casos em geral não funcionam assim. Eu advogava para uma agência de publicidade e num determinado momento teve um candidato a deputado federal numa eleição da Constituinte que ele queria me contratar como advogado também. E eu gostei. E a ideia que eu dei era de popularizar o discurso de uma Constituinte para que os eleitores entendessem o que seria uma nova Constituição. Questões básicas, como saneamento, como infraestrutura, discussões muito profundas de uma Constituição, precisavam ter um tom mais popular. E eu escrevi, era um ghostwriter desses discursos, e quando eu me vi, ele estava me consultando sobre os programas de televisão, estava me consultando sobre os programas de rádio, sobre slogans e etc, etc. E eu fui dando os meus pitacos. E foi uma eleição muito disputada. E, naturalmente, o que aconteceu eu fazendo toda a comunicação desse cara? É óbvio que ele perdeu a eleição.
Ele não ganhou a eleição, ele perdeu a eleição. Mas esse cara, ele teve uma posição de destaque no governo e a agência que eu advogava me fez uma proposta para tocar uma unidade de negócio em função do relacionamento. E era uma grana que eu não recebia como advogado. Era uma proposta muito sedutora. Então, eu fui por uma melhora da minha condição financeira. E quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Me apaixonei pela dinâmica do trabalho, e pela criatividade, que foi assim o meu grande norte, e pela estratégia, pelo desenho estratégico. Tudo isso foi muito envolvente. Eu trabalhei nessa agência por 1 ano até ser demitido por incompetência. E aí eu achei tão fácil fazer aquilo para mim que eu resolvi montar a Reds. E naquela época, Cláudio, o que era uma agência de publicidade? O que era o modus operandi que você falou, puxa, eu vou me encaixar aqui, até para que o que você trazia já de habilidades e o que você teve que buscar, quem te suportasse ou você aprender? Eu sempre gostei do direito empresarial. Sempre gostei muito do desenho da estratégia de crescimento de uma empresa. Então eu tinha esse skill pelo direito e vi que não é diferente na publicidade. Obviamente que o olhar é outro. E ele não é mais importante do que a advocacia, é óbvio, mas é o olhar de sentir o pulso do consumidor. Né? Como uma marca se comportar perante o mercado, como uma marca se comportar para a aquisição de consumidor e o uso através da psicologia, ou seja, através da emoção. Ao fazer uma comunicação emotiva, você tem muito mais chances de conquistar o coração do consumidor. E isso foi que despertou em mim, justamente por eu ter essa característica de apreço pelas pessoas, de gostar de gente, de tentar entender o que está atrás daquela figura, né? O pensamento, a emoção, o sentimento. E isso a publicidade era mestre, né? Ela era contundente com os grandes nomes da época. Né, você pegar peças de um Washington Oliveto, de um Nizango Anais, né, do Petit, o Júlio Ribeiro com o seu planejamento estratégico, você percebia que o norte daquela estratégia, daquela comunicação, era atingir o coração e a mente das pessoas. Eu acho muito interessante do que você está falando, é algo que eu falo sempre sobre liderança. Não adianta você querer ganhar o cérebro das pessoas antes de ganhar o coração. Até porque nós, né, como seres humanos, a gente se acha muito racional, muito estruturado para tomar de decisão, e a gente vê que as principais decisões que a gente toma na vida, tá o coração envolvido, às vezes nem a gente sabe explicar muito bem porque a gente tomou a decisão. Isso aí é fonte de estudos, né? Quer dizer, estudos em Harvard, MIT, toda a Ivy League, e não só essas, todas elas, é muito claro que você tende a tomar uma atitude racional, mas você sabe lá no fundo que essa atitude racional não vai te fazer bem. Entre uma escolha de um empreendimento, a escolha de um emprego, a escolha de um casamento, as escolhas que você pensa que vai fazer de maneira racional, elas vão te violentar. Uhum. Quando você faz essas escolhas de maneira emocional, ela está de encontro com a tua alma. E é isso que faz a diferença em qualquer atividade. Eu costumo dizer que a gente toma decisões emocionais e depois a gente usa o racional para justificar ou tentar encontrar uma justificativa, né? Por que a gente tomou aquela decisão. Perfeito, perfeito. Você vê a história de grandes empreendedores, elas aconteceram. Né? A vida é muito mais ampla do que um plano de voo. Uhum.
E, Cláudio, quais as principais transformações no mercado publicitário de quando você começou para os dias de hoje, né? Até dentro do que a gente está discutindo, essa essência, o que se manteve, o que se transformou, como é que você enxerga esse mercado agora? Acho que o que se manteve é a criatividade. O Brasil é um celeiro de talento criativo na área publicitária, né? Quer dizer, nos grandes festivais mundiais a gente sempre se destacou, e brigando ali pau a pau com Espanha, com Inglaterra, com os Estados Unidos. Mas esse tempo acabou. A criatividade ainda continua, mas as transformações são bárbaras, né? A questão da tecnologia. A gente era, né? A gente que eu digo, essa geração minha de publicitários, a gente costumava dizer que era uma agência full service, que fazia de tudo um pouco. Esquece isso hoje em dia, né? As transformações tecnológicas, a velocidade da informação, a proliferação das mídias, ela mudou totalmente o cenário mundialmente. Então, óbvio que é polêmico, mas é uma opinião pessoal, eu tendo a dizer que as agências como elas eram, elas não são mais, não existem mais. Até também por outra característica, a gente tomava decisões com os CEOs ou com os donos das empresas. Era uma discussão estratégica de extrema relevância para as empresas. Isso mudou, né? Tudo departamentalizou e às vezes até juniorizou decisões que são iguais. Os olhares mudaram, a atividade mudou. Consequentemente, o publicitário mudou. Hoje o caminho vai muito para a linha das agências digitais, da consultoria, do desenho de mídia completamente diferente. Você pega uma grande especialização de toda essa indústria que uma agência não consegue fazer sozinha. Por maior que seja o grupo, você tem que segmentar. Hoje, a gente fazia o seguinte, né? Você vai desenhar uma campanha para o público externo, tem endomarketing, tinha tanta coisa, tinha ponto de venda, né? Mas a grande campanha, ela ia para a televisão, para o jornal, para a rádio, para o outdoor. Esquece isso, né? Essas audiências estão proliferadas em outros veículos. Você pega os influenciadores. E não precisam ser os grandes influenciadores, os micro-influenciadores. Eles têm um poder de engajamento que não se pensava na época. A transformação da tecnologia, né? Como você lidar com o SEO de uma empresa. Não existia essa discussão. Então, mudou totalmente. E você passou pela questão dos influenciadores, né? A atuação em redes sociais. Como é que você vê essa relação? Porque, ao mesmo tempo, eu enxergo, tem uma oportunidade gigantesca, a influência que essas pessoas têm, a capacidade de engajamento. Por outro lado, hora ou outra, também algumas pessoas mais polêmicas arrastando marcas para confusões, né? Para situações que você vê depois uma marca tendo que se explicar. Como é que você vê aí essa dinâmica? Você vê que é um caminho sem volta? Tem muita transformação ainda pela frente? Acho que é sim um caminho sem volta e também acho que teremos muitas transformações. A tecnologia, eu não sou um adepto do pensamento da tecnologia como um instrumento 100% positivo. Ao contrário, eu particularmente não tenho rede social, mas é uma opção pessoal e eu estou sendo, entre aspas, burro do ponto de vista mercadológico em não ter.
mas é uma opção pessoal. O que aconteceu com as mídias sociais, do meu ponto de vista, é que ela proliferou as opiniões. Ao fazer isso, eu creio que a gente passou a ter mais opinião do que conhecimento. Mas isso é do ponto de vista antropológico, filosófico. Do ponto de vista de canal de mídia, é inexorável. Não importa a opinião da pessoa. É óbvio que existe aqui uma escolha da marca para onde ela vai se plugar, como ela vai aparecer perante o público dos influenciadores e na criação de engajamento. Então, por trás de toda essa escolha tem que existir um desenho estratégico. Nem sempre existe, porque as pessoas, não, aquela pessoa é maravilhosa, 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 e vai dar uma bucha ali na frente. A gente sabe disso, mas é inexorável. E dentro desse aspecto, eu quero começar pelo ponto que você iniciou a tua explicação sobre a tecnologia, e eu concordo contigo sobre esse recorte, para onde a gente está levando a tecnologia e principalmente o que a gente está terceirizando para essa tecnologia, né? Hoje todo mundo falando do ChatGPT, todo o poder da inteligência artificial. Eu particularmente acho fantástico as oportunidades quando a gente fala de trabalhos operacionais, da gente ganhar mais eficiência. Por outro lado, eu fico pensando, puxa, a gente colocaria o sistema de defesa de um país nas mãos de uma inteligência artificial? O que a gente está delegando aí efetivamente para um mundo como esse? Então, acho que aí tem, claro, toda uma questão antropológica, mas também uma questão de construção do mundo que a gente vai viver. A gente pode discutir isso aqui uma semana, mas é inexorável. Não tem. Será assim? Quer dizer, o ChatGPT é genial, é espetacular. Mas ele também é um disseminador de fake news. Como é que vai ficar a educação? Se num trabalho, uma criança, um adolescente, vai usar o chat, o que ela vai pensar? Quais são as fontes de estudo? Né? Como é que esse cérebro vai se desenvolver? Mas esquece. Gostando ou não gostando, aprovando ou não aprovando, a realidade é dada. Não tem, né? Isso só vai crescer. Espero que se aperfeiçoe. Agora, em contrapartida, você vê o uso da tecnologia na saúde. É maravilhoso, né? Na descoberta de medicamentos, né? As cirurgias que vão se utilizando também da tecnologia. É um cenário muito legal. Mas tem lá, Aldous Huxley escreveu, sei lá, nos anos 60, O Admirável Mundo Novo, onde fazia um desenho, ele usava o soma, eu lembro desse nome, como se fosse um antidepressivo, quando nem existia o Prozac, sabe? Quer dizer, das pessoas se anestesiarem. Mas eu acho que quem gosta do pensamento vai buscar o pensamento, nem que seja através do ChatGPT. Então, não dá para brigar com a realidade. Mas um ponto que eu quero explorar aqui contigo, Cláudio, você que é um pensador que eu admiro bastante, é o que isso vai influenciar na formação, né, desses pensadores, porque eu costumo dizer que a gente não escolhe quem a gente vai seguir na rede social. A gente escolhe o que a gente vai pensar no futuro. Boa. Não tem muito segredo. Você vai ser bombardeado por um determinado tipo de conteúdo, não tem como você achar que aquilo não te influencie. E o outro tema que eu queria colocar, a gente vive hoje no país talvez uma epidemia de intolerância, porque à medida eu busco só o que me conforta ou o que eu concordo, o algoritmo me reforça esse aspecto e a gente vive num mundo com excesso de opiniões, como você colocou. Exato. Como é que você vê essa epidemia de intolerância? É incrível, acho que é um fenômeno que não é só brasileiro, né? Acho que a gente herdou um pouco isso dos Estados Unidos da América e veio por toda a América. A intolerância sempre existiu,
né? Quer dizer, tivemos aqui os episódios de guerras mundiais, mas ela tomou uma proporção meio absurda. Ela tomou uma proporção, sabe? Eu acho o seguinte, você pode discutir Stuart Mills, Tocqueville, Burke, né, nas questões políticas e econômicas, mas está faltando isso. Está faltando um aprofundamento, uma abertura da mente para ouvir as opiniões, mesmo que sejam contrárias, mas com argumentos. Você hoje é taxado de esquerda ou de direita por mínimas escolhas. Então, assim, quem é? Nós tivemos a escravidão há 150 anos no Brasil. Isso é uma coisa muito séria. A herança está aqui. Ela está aqui. Ela está em praticamente toda a população negra brasileira, que é majoritária. E quem é branco não sente a dor do negro. É uma falta de empatia. A questão dos povos originários. E quando você faz esse discurso, eu que sou um capitalista convicto, você é taxado de esquerda. Então, sabe, decisões morais que não são de esquerda ou de direita, como a questão do aborto. Então nós vivemos mesmo uma epidemia de intransigência que só nos leva ao conflito. E é uma pena, porque é só falta de pensamento e de argumento, porque qualquer pessoa inteligente cede a um argumento, desde que você não seja radical. É preciso se acabar com os excessos de conceitos e de preconceitos. Eu penso muito assim, Baza. Eu acho a forma como você trouxe aqui, existe também um aspecto onde hoje você é julgado e criticado por não ter uma opinião, porque você é chamado de em cima do muro. Isentão. O isentão. Muitas vezes, gente, eu não tenho uma opinião formada, né? Muitas vezes as pessoas me falam, pô, Baza, mas você tem 400 mil seguidores, você deveria estar se posicionando sobre esse assunto. Eu falo assim, não, eu não conheço, não me sinto preparado e eu acho arriscado eu ter essa petulância de me posicionar num tema que eu não domino. Eu adoraria que todo mundo tivesse esse comportamento, Baza, porque você é um influenciador. E é muito pelas questões que você coloca. E às vezes, essa questão que eu me referi de opinião versus conhecimento, eu não tenho opinião sobre muitas coisas, porque eu não tenho conhecimento sobre muitas coisas. Mas eu estou muito aberto, e mais do que aberto, eu estou com sede de conhecimento. Eu quero explorar tudo isso. E eu vou mudando, conforme a literatura e as pessoas que eu respeito me mostram caminhos. Não consigo ter uma opinião fechada sobre a maioria dos fatos. Mas quando eu tenho, eu procuro trazer um embasamento. E aliás, que beleza poder mudar de opiniões. Também é algo que eu vejo hoje, né? Existe um preconceito com quem muda de opinião. Pois é, precisava ouvir mais o Raul Seixas, né? Eu sou uma metamorfose ambulante. Exatamente, mas que beleza identificar que com fatos, dados, com elementos, a minha opinião estava indo para o caminho errado, estou levantando a mão aqui falando, gente, eu não estava certo, estou indo para cá. Eu acho que a gente tem que aprender a aplaudir a mudança de opinião do que ficar chamando, vira casaca. É, incrível. A gente é muito apegado a isso, né? É muito apegado. E é ego, né? Eu tenho 2 filhos e um deles costuma dizer que a gente está muito drivado pela competição, pela comparação e pelo julgamento. É ego puro, né? A gente não precisa tudo isso. E falando em ego, Cláudio, o mundo publicitário eu enxergo como um mercado de muitas vaidades. Me conta um pouco sobre construir um time nesse mercado, onde muitas vezes você está lidando com estrelados, com gente ali que quer que a sua opinião sempre prevaleça.
Tinha uma piada antiga que publicitário não tinha campainha em casa, porque ele queria que quando as pessoas chegassem batessem palma. Essa eu não tinha escutado, que demais. Então, era de fato assim, né? Um fogueira das vaidades, porque o criativo, não sem razão, né? Você imagina, ele fazia uma peça criativa espetacular, que era um sucesso tremendo, e o cara fez ali sozinho, né? Então a força da ideia aliada à força da mídia muda comportamento, consumo, autenticidade de marcas. Então é um trabalho muito relevante. Não, e poder, né? Você tem poder, mas assim, apesar dessa vaidade, que já deixou de ser uma característica exclusiva de publicitário, né? Eu acho que médicos, por exemplo, são mais vaidosos do que os publicitários. É bem verdade que eles cuidam da vida humana, e a gente cuida não da vida humana. Então, eles têm razões para o exercício da vaidade, a gente nem um pouco. Mas, apesar da vaidade, né, essa coisa de construir time, e várias agências maravilhosas, todas elas com times brilhantes, e eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas brilhantes, conceituadas mundialmente, né, que me ensinaram. Não tem essa teimosia tamanha assim por ego, é uma discussão da ideia, do que ela representa, de como ela vai influenciar, como ela é uma ideia vencedora. E depois de argumentos, todo mundo sentava, quer dizer, e como diz o Washington Oliveto, o publicitário já foi substituído pelos chefes de cozinha há muito tempo, em relevância, né, e em questões de vaidade mesmo. E você acabou falando aqui de muitas agências aqui que o mercado brasileiro tem e ficou conhecido no mundo inteiro por essas agências brilhantes. Esse mercado ele passou por muitas consolidações e certamente você teve muitas propostas para se juntar a grandes grupos. Por que a decisão de se manter independente, Cláudio? Muito pessoal, é verdade. A gente teve um momento específico em que a gente foi assediado pelos maiores grupos mundiais, um deles especificamente mais de uma vez. Eu tinha alguns problemas com isso, né? Apesar do pacote de grana que vinha, né? Eu tinha alguns problemas. O primeiro é a questão cultural. Eu não queria ser escravo de uma cultura que não fosse a minha. E fatalmente seria. O segundo é a questão do earnout. Né? Você construir uma empresa, você ser um self-made e ficar 5 anos como funcionário e recebendo orientações que na maioria das vezes você discorda, em especial do CFO, eu acho que eu não seria bem sucedido. Eu acho que, então, assim, é muito mais aquela decisão emocional do que racional. A razão diria, faça já. Mas eu não sei como seriam os 5 anos subsequentes e como eu não sei... Ninguém sabe o dia de amanhã, se vai estar vivo ou não. Eu preferi prevalecer pela minha liberdade. E fiz um deal. Né? A Reds foi vendida em abril do ano passado. Eu fiquei na função executiva até dezembro. Mas o fator preponderante de eu ter feito esse deal é porque é uma empresa nacional. Então, continuamos independentes. E como eu já tive que fazer o exercício pessoal do desapego na venda, estar num grupo nacional, além de permitir um upside, não vai me fazer sofrer 5 anos sob uma bandeira
que traria grana, mas não me traria felicidade. Cláudio, uma agência curitibana que conquista o Brasil. Quais os desafios de não ter uma origem no eixo Rio-São Paulo e, por outro lado, talvez quais as oportunidades por estar fora desse eixo? Oportunidades nenhuma. Oportunidade nenhuma. Quando a gente começou a agência, assim, a gente tinha um bem, tinha um sonho, né? Existiam 2 agências absolutamente geniais, né? Feitas por caras espetaculares, né? Era a Fallon McKilligott, em Minneapolis, e a Wieden Kennedy, em Oregon. Né? A gente sempre olhou o mercado americano como referência. Essas 2 agências, uma em Minneapolis e outra em Oregon, são cidades menores do que Curitiba. Elas, através dos seus talentos, elas começaram a derrubar mitos da Madison Avenue. Muito antes do digital, né? Muito antes. Né? E aí a gente disse, pô, mas se esses caras fizeram isso lá, saindo dos lugares que eles saíram, por que eles não podem fazer isso aqui? Então a gente começou a nossa base em Curitiba, mas sempre com o sonho de vir brigar em São Paulo, Rio, nos grandes centros de negócios, de ideias, né, e das grandes agências. E oportunidade nenhuma, mas é uma história que me dá orgulho ter vindo para o palco com os meus ídolos, né? Eu chamo os meus ídolos, mas ter vindo para o palco com eles e ter feito uma disputa face to face foi legal. Aprendi muito. E você tinha algum playbook ou método para conhecer a necessidade de um cliente, além das reuniões tradicionais de briefing? Sempre. Mas o playbook é pretensioso o que eu vou falar, peço desculpa para você e para quem está nos ouvindo. Mas ele não é também verdadeiro, mas era tentar enxergar além da montanha. Né? Quer dizer, porque o briefing, pelo briefing, ele não vai trazer uma solução. Você pode ser o cara mais genial do mundo. Você tem que ter o debriefing aí com perguntas. Eu acho que o segredo ancestral, né, dos hinduístas, da cultura judaica, de perguntar, ele faz parte desse playbook. Né? Quer dizer, você entrar no cerne do problema que os caras estão te apresentando. Não adianta o briefing. O briefing, ele é prosaico na maioria das vezes, sabe? As pessoas tentam fazer lá, seguir o modelo, mas ele é pobre. Se você não for muito, mas muito além do briefing, você não vai resolver o problema de comunicação daquela empresa. E a beleza do que você está nos contando aqui, Cláudio, é como ele é válido para o setor de serviços, principalmente como um todo, para um advogado, para um arquiteto, para um headhunter, para um consultor de estratégia. Perfeito. Não adianta. E as pessoas muitas vezes caem na armadilha de achar que as pessoas, inclusive, sabem o que quer. Exato. Quando não adianta isso, né? Ele é muito óbvio. Quando você tem um problema, você tentar trazer uma solução. A genialidade está no óbvio, deixa eu me corrigir. A genialidade está e sempre esteve no óbvio. Só que enxergar o óbvio é das coisas mais difíceis que existem. O óbvio só é óbvio depois de dito, né? Exato. Então, eu acho que tem essa busca do curioso. Né? Você tem um problema, mas será que é só isso? É o se perguntar, né? O que tem por trás disso? Aí é que, com um grupo de talentos na área criativa, criatividade é demais, né, cara? Criatividade é tudo. Mas você ter talentos na área criativa, na área do desenho estratégico, porque estratégia é fundamental em tudo na tua vida. É a estratégia que traz a solução para qualquer problema que seja solúvel.
que tem problemas insolúveis. Cláudio, a gente está falando muito de criatividade. Na tua opinião, criatividade é genialidade ou um processo? Ambas. Você não... Aquela coisa de ter as melhores ideias no chuveiro, ela já está provada. É verdade. Mas são insights. Isso não resolve o pacote pronto. Exato, são insights. É uma ideia. Eu acho que você tem que ter processo criativo, existe. O brainstorm é o clássico, mas existem outros muito mais modernos, né? Uma empresa como a Mesa, ela te faz essas provocações. O processo criativo necessariamente pede que você saia da tua zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto para crescer em criatividade. E o prazer de ter uma ideia que vá resolver um problema é sensacional. Mas então precisa de método, mas as pessoas geniais têm ideias tem um geniais. Chipzinho ali que vem. Tem, são muitas, né? Uhum. São muitas, não só na área da publicidade, né? Assim, sei lá, você pega, não no plano pessoal, mas o que é o Steve Jobs, né? Opa, olha a história, olha o que esse cara fez, como ele fez, com muito método. Mas as faíscas da genialidade estão todas presentes, né? E qual que é a tua opinião sobre o uso de técnicas de manipulação psicológica em campanha publicitária? Cara, é péssimo, né? Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial, né? Com as melhores layouts e estratégias de manipulação de comunicação, e deu no que deu. Você inflama, você muda a vida das pessoas. Quando você fala de produtos, marcas, não existe tanto essa manipulação. A não ser que seja uma febre, um buzz. Já existiu. Mas mudou tanta coisa para melhor nisso, em relação ao humano. Não sei se você lembra de uma propaganda de um produto chamado batom. Lembro, compre batom, compre batom. Então, e depois teve uma segunda campanha que a criança dizia para outra: eu tenho, você não tem. Tesoura do Mickey. Eu tenho, você não tem. É muito escroto isso. Mas na época não era. Mas é muito escroto. Imagina, eu tenho, você não tem. Num país com as diferenças sociais e econômicas como nós, ali em qualquer país, essa campanha na Finlândia é escrota, né? Então mudou muita coisa, mudou demais. A sociedade aceitava muitos desaforos que não aceitam mais. Porra, cara, era tudo politicamente incorreto. A gente dava uma gargalhada, mas é porque o que era total falta de inconsciência nossa. Todo mundo que participou desses processos, olhando para trás, diz: porra, como é que eu pude fazer isso? Né? Mas era como era o mundo. A gente não tinha consciência. E aí você vê o seguinte, no paralelo, né, na questão da tecnologia vindo, né, tudo mudou para melhor, Baza. Tudo mudou para melhor. Eu não tenho saudosismo nenhum de nada. Né? Eu acho o presente uma maravilha e confio plenamente no futuro. E você está falando sobre a mudança no mundo, né, na sociedade que a gente vive e tudo isso que acontecia. A Hertz foi considerada a primeira agência de publicidade no Brasil a se alinhar com os princípios ONU Mulheres, né, para falar de empoderamento feminino, por exemplo. Como foi esse momento e como é que você vê a questão de diversidade e equidade na publicidade? Tá, vamos lá. Eu gosto dessa história, só que parece que ela tem 100 anos. Você imagina, em 2014 a gente completou 25 anos de atividade e para essa comemoração você podia dar uma
uma puta festa num campo de futebol, convidar o mundo. Você podia fazer qualquer coisa. Mas eu queria, para esse marco, algum significado, algum propósito. E a gente tateou alguns nomes e eu sempre tive uma admiração enorme pela história e pelas atitudes do Kofi Annan. Quer dizer, o cara foi Prêmio Nobel da Paz, secretário-geral da ONU. Fizemos o convite só para os nossos clientes, funcionários e fornecedores. Ele veio e no speech dele, uma palestra linda, ele falou sobre empoderamento feminino que ninguém conhecia. 2014, não parece que faz 50 anos isso? Então, eu tinha uma funcionária, uma pessoa brilhante, Carla Alzamora, que hoje ela já tinha mestrado na Inglaterra, daí foi fazer um doutorado na Austrália ligada à questão de sustentabilidade, né? O ESG de verdade, não greenwash. E quando ela ouviu aquilo, ela pegou aquilo como causa. E ela foi ensinando a toda a agência. E nós fomos atrás da ONU, né? E não só fizemos a campanha para a ONU sobre esse tema, um termo que nem se usa mais, né? O empoderamento feminino, é muito mais equidade de gêneros, mas naquela época era isso. Fizemos as campanhas, fomos a várias empresas discutir painéis sobre a equidade de gêneros, e ali eu comecei a virar minha chave. Também era muito politicamente incorreto, essa que é a verdade. Ali eu fui tomando consciência. Impossível uma marca não se comunicar hoje em todas as equidades. Impossível uma marca não se posicionar hoje sobre a economia verde. Quem não fizer isso de verdade vai dançar, porque o consumidor vai cobrar isso aqui em 10 anos. Eu não vou consumir plástico. Sua empresa tem embalagem de plástico? Beleza, eu vou buscar uma orgânica. Vai custar mais caro. Eu não tenho esse dinheiro? Eu não vou consumir. Isso vai acontecer 10, 15 anos. É uma maneira de salvar o planeta. Então, esse greenwashing que muitas empresas usam, elas não sabem o risco que elas estão correndo. E a gente falou muito aqui, Cláudio, dos impactos na sociedade, essa mudança, tem a transformação de Brasil. O que você enxerga do mercado brasileiro, que ainda é muito diferente dos principais mercados, talvez que você citou aqui, seja Estados Unidos e Europa? Em relação ao quê? Em relação à publicidade. Cara, tudo muito igual. Sabe, não existe assim algo que a Inglaterra esteja fazendo que a gente não faz, né? Sejam nas grandes agências, e a gente tem uma indústria de comunicação, nem chamam mais publicitária, muito forte por causa do talento. A gente foi criado por grandes mestres, né? E os filhotes desses grandes mestres estão aí na ativa. Agora, é inevitável o uso da tecnologia. Você não consegue mais, né? Sem isso, né? Sem o growth, né? Sem você plataformizar. Isso que mudou muito, né? Uma agência de publicidade ela não tem necessariamente hoje as plataformas todas, que são as plataformas digitais, e toda a gama de prestador de serviço, né? Hoje você tem uma gama de prestador de serviço que uma agência clássica não consegue atender. Mudou tudo.
Essa é real. E um ponto, Cláudio, a gente falou aqui muito das estruturas, montar de time. Um ponto que eu quero te perguntar aqui, como é que você identificava um talento? Em um grupo tão grande, o que uma pessoa precisava fazer para entrar no teu radar? Putz, cara, eu acho que tem coisas óbvias, como o histórico dessas pessoas, né? Aonde elas trabalharam, como elas trabalharam. Tem a questão de premiações, não só na área criativa, mas o F é um prêmio muito relevante na área de planejamento e de estratégia. Então tem, assim, fatos. E o outro é cheiro, né? Pô, depois de 20 anos, assim, lidando com gente, você bate o olho e diz, pô, aqui tem um caldo. Mas nem tudo é talento. Eu tive como filosofia um adágio do Bill Bernbach, que talvez seja o publicitário modelo da história da publicidade mundial. E esse cara tinha uma frase que a gente adotou no dia 1 da Reds, cara. A mesma dose de talento de um profissional ele tem que ter de caráter. O que quer dizer isso? O cara pode ser um puta talento. Se ele não tiver caráter, não serve. O cara pode ser o melhor caráter do mundo. Se ele não tiver talento, não serve. Essa balança foi o que norteou para sempre a minha vida profissional. Cláudio, você sempre foi interessado nessa busca por autoconhecimento? Sempre. Sempre. Eu fiz análise por 28 anos. Não sei se adiantou muito. Mas eu acho que a gente não se conhece. Como que sua voz interna fala com você? Te dá porrada, te acalma, te acelera? Todas elas, Baza. Eu não tenho... Sabe, em momentos de conflito, eu peço para minha voz interna me acalmar. Em momentos de meditação, eu peço para ela me acelerar. Né? Nós somos um mosaico de emoções e de vozes internas. Eu não... Se eu te respondesse aqui que eu tenho uma característica e é assim, eu não estaria sendo verdadeiro com você. Adorei, Cláudio, adorei. E passando agora para o próximo bloco, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre gostou de fazer nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Queria saber a vida delas. Me conta da tua vida. Não só o teu currículo está aqui. Como é que é teu dia a dia? Né? Me conta um pouco da tua vida. E ainda num bate-papo, eu queria saber a cabeça da pessoa, as dores delas, os prazeres, né? Porque ali a minha contratação sempre foi muito rápida, porque bater o olho e sentir se tem uma vibe, uma energia que combina com a tua. Não é nem que seja legal ou escrota, é se bate com a tua. Isso sempre foi muito... Errei muito pouco. Sabe, a gente teve, sei lá, algo como 2, 3 mil pessoas que a gente trabalhou. Eu posso te dizer que eu errei 5. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Mentirosa. Eu acho o seguinte, cara, todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas se for um erro honesto, porra, não tem problema. Não existe isso. Todos nós erramos, mas tem erro que é honesto. Tem erro que não é honesto. Eu não tenho a capacidade de saber se uma pessoa é mentirosa ali na hora, né? Mas eu costumava dizer que para eu dar uma promoção forte, stock options, qualquer coisa assim, eu tinha que passar no mínimo as 4 estações do ano ao lado dessa pessoa.
O famoso começal aí. Então, e nesse período eu conseguia sacar o mentiroso. Às vezes, se eu não mandasse embora, a estrutura mandava. Expurgava, cara. Tipo, puta, eu preciso dessa pessoa, né? Mas eu tô vendo que ela não vai rolar. Bom, então eu vou preparar a demissão do cara, já vou buscar substituto. Enquanto eu ia fazendo isso, a estrutura mandava o cara embora, porque a grande maioria era... Sim. E no mundo profissional, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Você tem que perguntar para as pessoas. Cara, é isso. Eu acho que cometi vários erros, mas são erros honestos mesmo. Nunca... Assim, eu nunca sacanei ninguém, sabe? Tive esse propósito. Tenho muita alegria de ex-funcionários, e são vários, que me consultam, que falam comigo, que me parabenizam no meu aniversário. Essa é a grande maioria. Cara, eu acho assim, na hora do pênalti, eu acho que eu sempre fui meio impositivo. Pô, os argumentos estão todos dizendo que é por aqui, tá, mas eu não quero. Né? Acho que essa coisa assim meio, não chamo de autoritário, tá? Mas de decisor, com convicção. De puxar a decisão para você. Isso eu sempre fiz e nem sempre agradei todo mundo. Eu tenho uma obsessão que é a pontualidade. É um troço que eu não consigo resolver. Se eu marco o horário, ele tem que ser aquele horário, cara. Cara, eu sou assim também, me incomoda. Tem pessoas que têm outro parâmetro para lidar com o tempo. Né? Tem, sabe? Mas eu não sei se isso é virtude, porque eu levo isso também para a vida pessoal. Às vezes os caras, né? Os meus amigos me convidam para jantar às 9. Às 9 eu tô lá. Né? Tem gente que diz assim, deixa eu te falar uma coisa, Cláudio. Chegar antes é muito mais mal educado do que chegar depois. Então, às vezes, em reuniões internas, assim, eu marcava 8h30 da manhã. Pô, reunião interna, cara. Mas se o cara chegasse às 8h40, ficava puto. É uma loucura. Né? Mas, e sim, acho que certamente isso enchia muito a paciência da galera. O que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Baza, que skills deverão ter o CEO de 2030 que eles não têm hoje? Cláudio, eu vou na habilidade que mais falta hoje, o poder de escuta. É incrível, né? Como o Rubem Alves costumava dizer, eu vejo muitos cursos de oratória, mas infelizmente não vejo curso de escutatória. Muito bom. E esse para mim é o grande elemento. Onde você tem uma inteligência artificial cada vez mais tomando conta, e aí tem a ver muito com o que você estava falando sobre a capacidade de perguntar, de se interessar. Eu acredito que parte pelo estresse, parte por uma agenda insana, parte talvez por uma vaidade de achar que tem todas as respostas. O poder de escuta, que não era muito grande, eu tenho a sensação que tem ficado pior. Né, quando a gente fala de intolerância entre todas as coisas. Então, para mim, poxa, tá cheio de habilidades do futuro, né? Resolução de problemas complexos. Você pega lá a lista do Fórum Econômico Mundial. Eu discordo completamente daquela lista. Para mim, coloca na primeira ali. Poder de escutatória. Esse, para mim, é o elemento do CEO do futuro de sucesso. Eu acho que é de CEO e de qualquer pessoa aí, indiferente do ramo profissional. Ô, Cláudio, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Por quê? Porque ser normal é muito chato. Ótimo. E qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Putz, quanto tempo a gente tem? Vários. Mas tem uma história do começo da agência, bem no começo, assim. Tinha uma pessoa delicada, adorável, amiga, e ela queria trabalhar na agência, mas ela não cabia. Né? Não tinha skill. E eu disse, pô, vai prospectar, seja nossa finder.
Ah, tá bom, tem um bom relacionamento, blá, blá, blá. E um dia ela consegui uma reunião para nós. Eu era uma das maiores redes calçadistas da região, Paraná e Santa Catarina. Porra, é mesmo? Olha, marquei, a reunião vai ser aqui daqui uma semana, os donos vão... Pô, mas não tem nenhuma sede legal. Eu disse, não, mas eles querem conhecer e tal. Pô, beleza, porra. Não tinha briefing, cara. Dá pra gente ir pro... Não, era uma coisa muito exploratória. A gente fez uma campanha muito divertida, muito legal. E no dia marcado, horário marcado, chegou o sujeito lá. E a gente foi apresentando as peças, eram peças divertidas, e o cara não ria. E o cara com a cara de contrariado, puto. O que tá acontecendo? O cara não, que falta de humor e tal. Acabou a apresentação assim. E aí, o que você achou? Pô, vocês são muito criativos mesmo, muito interessante. Eu só não entendi por que a logomarca que está aí em todas as peças é do meu principal concorrente. Meu Deus! Cara, ela errou! A empresa me convidou o principal concorrente para ver as peças. Era uma coisa que não tinha solução. Não era um pedido de desculpas que resolvia. Pô, desculpa, foi engano. Não, sabe, não teve. Isso foi um perrengue muito constrangedor, cara. Mas foi o começo de carreira. Até a produção tá rindo aqui, Cláudio. É uma história muito louca. E, Cláudio, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Não sei se eu brilho, Baza, mas eu acho que eu colaboro muito. Desenho estratégico das empresas, e pela minha experiência com o direito, gestão de crise. Sabe, toda empresa tem crise e a gente teve várias. Não era exatamente uma função do publicitário, mas quando eu ia, eu ajudava a resolver, junto com advogados, junto com PR, sabe? Esse desenho, essa coisa, eu colaboro bacana. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Conhecer suas inseguranças. Conhecer as suas fraquezas. Porque dali pode sair muita coisa forte. Que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho? Puta, todas, cara. Desde amigo que está separando, a empresa que quer superar o seu concorrente, logística. E hoje em dia, eu já falei aqui, eu estou muito querendo aprender, sou muito neófito ainda, mas essa bioeconomia, cara, essa economia verde. Eu acho que isso daqui, desde as OCDEs, da ONU, tudo, eu acho que aqui vai ter um caminho que vai juntar propósito e grana. Sabe, então eu estou buscando um pouco isso e tenho conversado com muita gente a respeito desse tema. Que tipo de situação você não é lembrado, não é tua praia, não me chama para esse tipo de discussão? Cash flow. Planilha Excel. Planejamento fiscal e tributário, não me chame para isso. Cláudio, quando você olha para o teu currículo, o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje? Das pessoas que eu conheci, que me ensinaram e que eu tive a oportunidade de ensinar. Isso é o mais rico, assim, sabe, para mim. E que não está no meu currículo, né? E também eu acho que eu tenho uma facilidade de empatia, o que me leva a ter grandes relacionamentos.
E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Hoje, como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu tenho uma obsessão, assim, por isso. Eu ouço podcasts, mas eu ainda sou um clássico, cara. Eu vou para academia, vou ver artigos mundiais, gosto disso. Artigos científicos mesmo. Científicos na minha área, né? Isso, na sua área. Quer dizer, e experiências. Tem um estudo de Yale pelo momento que eu estou passando, de transição, e que não é fácil. Que fala da segunda curva profissional. Você é um expert nisso. Já deve conhecer o artigo, mas eu compartilho com você. Mas conta pra gente, acho que é interessante esse ponto. Existem dois aprendizados, a chamada segunda curva profissional ocorre em 2 episódios. Quando você faz um deal, você pode fazer um deal com 35, com 40, 45 anos, ou com a idade. Eu estou nas duas. Né? E isso não é uma coisa simples. Então eu fui buscar um pouco na academia essas experiências, e são temas muito curiosos, assim, muito legais. Livros nessa área também, tem Strength After Strength, é muito interessante. Vai buscar conselheiros, né? Eu tive a felicidade de ter um conselho robusto na Reds, uns caras, o Amaury Olsen, um dos principais conselheiros do país, desde Itautec, família Baumgarten, né? O Líbano Barroso, CEO da TAM, Pão de Açúcar, Rodobens, o Luiz Fernando Jorge, um cara que conhece gente pra cacete, né? Um cara que da consultoria para Globo, cara muito bom em gente, nesse tipo de consultoria. Então, essas pessoas também despertam em mim a curiosidade de conhecer um pouco além do que a gente chamava de publicidade. Deixa eu aproveitar aqui esse teu networking. Me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast, ter uma conversa legal como essa. Cara, com o maior prazer. Eu vou debate pronto, sem pensar muito, citar 3 grandes amigos, mas não porque eles são grandes amigos, porque eles têm histórias empresariais e pessoais que vão enriquecer muito o teu portfólio, que já é muito rico. Arthur Grimbaud, do Boticário, dispensa qualquer comentário a respeito da empresa, figura fantástica, com valores fantásticos. Hélio Rotenberg, positivo, super amigo, né? Esses 2 em especiais fazem parte. Eu tenho o privilégio de tê-los como melhores amigos da vida, mas eles têm histórias empresariais, cara, e pessoais que são geniais. E o Alphonse Voigt, do Ebanks. Mas eles vão amar estar aqui com você. E a história do Alfonso, né? Puxa, uma história de vida dele, construção. Pô, só os 3 aqui que você trouxe aqui, pô. Já fiquei com vontade de sair entrevistando agora aqui, mandar mensagem para eles. Pode mandar em meu nome. Vou falar, ó, o Cláudio aqui, ó, já puxou. Pode falar em meu nome, você vai amar conversar com essas 3 pessoas. Elas têm um repertório assim que é riquíssimo. E Cláudio, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui que passa por esse podcast. O que é felicidade para você? Assim, eu acho que tem uma literatura vasta a respeito do tema, né? Você tem desde assim a arte da felicidade do Dalai Lama, a conquista da felicidade do Bertrand Russell, e vai, Happiness Project, né? Tem muito, o que leva a crer que todo mundo está buscando isso. Para mim, felicidade é uma condição interna. Não tem nada a ver com conquistas externas, não tem nada a ver com o mundo exterior. Ela é uma conquista interna, diária. Ela está muito mais na nossa mente, no jeito que a gente se comporta, na fabricação dos nossos pensamentos.
do que qualquer conquista que se tenha aí por fora. Você pode comprar o que você quiser, não necessariamente você vai ter felicidade. Pode ter um momento fugaz, feliz. E depois volta para angústia. Então, é interno. É um exercício diário. Muito bom, adorei. Cláudio, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você, um óculos da Zeiss aqui, o nosso parceiro Marchon, eles são fabricantes, distribuidores aqui dos óculos da Zeiss. Eles dão uma stalkeada aí no perfil aqui do convidado, pô, acho que acertaram aí contigo aí, cara, muito legal. E é difícil, cara, mas acertaram na veia. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Muito bom, agradeço a você e a Zeiss. Muito bom. E Cláudio, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Os projetos que vêm pela frente eu ainda não sei. Só sei que não sei ainda. Acho que ainda, eu tô no exercício ainda do desapego. Mas não tô parado. Mas estou me permitindo um tempo para reflexão. As pessoas me encontram pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail pessoal, que é loureiro@claudioloureiro.com.br. Muito bom. Cláudio, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas, anotações, insights, reflexões, provocações aqui. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui e vir conversar com a gente. Um enorme prazer, Baza. Você sabe que eu tenho uma admiração pessoal por você enorme e acho que é você que está me dando oportunidade. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu.